Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para fazer uma breve reflexão e um resumo sobre a lição, a última lição da nossa escola bíblica dominical. Na verdade, a gente faz na segunda. E eu quero ser bem breve para que os irmãos entendam e não fique cansativo. Eu vou para o nosso tema da lição: relacionamentos do cristão, Deus e família. Coisas diferentes, porém fundamentais na vida do cristão. O texto áureo está escrito em Mateus 10:37, que diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. A verdade aplicada diz assim: é importante que o discípulo de Cristo saiba discernir os diferentes relacionamentos, priorizando o relacionamento com Deus. É fundamental, é importante que o discípulo saiba diferenciar seus relacionamentos, priorizando o relacionamento com Deus. Os objetivos da lição são os seguintes. Primeiro, explicar os níveis de relacionamento de Jesus. Segundo, mostrar alguns aspectos da vida cristã em relação com a família. Mostrar algumas semelhanças. E terceiro, enfatizar a relevância do relacionamento com Deus. Priorizar, falando sobre a importância de um relacionamento verdadeiro com Deus. O texto de referência está em Lucas capítulo 2, versículos 51, 52 e 53. E mais uma vez em Lucas capítulo 14, versículo 16. Estarei lendo a partir de agora. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava todas as coisas no coração. Porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e mãe e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Amém. Vamos seguir adiante. Leituras complementares está escrito em Lucas capítulo 2, João capítulo 7, João 19, 1 Coríntios capítulo 7, Efésios 5 e 1 Timóteo capítulo 3. E nos sugeridos são os 244, 254 e 293. O motivo da oração é: ore pelos casais, que o amor de Cristo pela igreja seja um exemplo para eles. Introdução. Encerrando este trimestre, a presente lição propõe uma importante reflexão sobre a necessidade do discípulo de Cristo discernir sobre 2 relevantes relacionamentos, com Deus e família. Mais uma vez, importante para o discípulo de Cristo discernir sobre os 2 importantes, que tem a palavra relevante, relacionamentos, que é Deus e a família. Primeiro ponto da lição: diferentes níveis de relacionamento. Primeiro item do segundo ponto, do primeiro ponto:
Jesus e sua família terrena. Segundo item do primeiro ponto, relacionamento de Jesus com Maria e José. Terceiro item do primeiro ponto, relacionamento de Jesus com seus discípulos. Segundo ponto, o cristão e a sua família. Eu li esses 4 temas, porque, como foi falado, a gente vai fazer um resumo. Não tem como a gente dar a lição por completa. Então, vamos lá. Jesus, durante seu ministério terreno, vivenciou diferentes níveis de relacionamento, deixando o exemplo e instruções aos seus discípulos sobre tão relevante aspecto da natureza humana. O Senhor Jesus, ele teve relacionamentos diferentes. E naquela época, o fato de alguns realmente crerem em Jesus como Messias prometido e outros não fez de Jesus uma pessoa diferente. Jesus foi uma pessoa social. Em 1 João, capítulo 1, versículo 14, nós vemos que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus, ele foi este exemplo na sociedade. Ele não deixou o poder subir para a sua cabeça. Tanto é que Paulo diz que Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se até a morte e morte de cruz. Morte de cruz, porque todos sabemos que era o castigo daquela época para o pior malfeitor. Lembrando que Jesus foi crucificado como o pior malfeitor daquela época, ou como um dos. Era como se ele tivesse cometido algum crime muito bárbaro para aquela época. Então o Senhor Jesus, ele teve essa sabedoria, ele veio em carne, viveu na carne, porém, em tudo, sem pecado. Jesus continuou sendo o Cordeiro imaculado, as suas vestes brancas como a neve. Seguindo a lição, os textos vai dizer que Jesus foi um filho obediente. E nós vemos que a obediência a pai e a mãe é um mandamento de Deus. Jesus também teve um relacionamento de amigo, de irmão e de pai para os seus discípulos. Em tudo Jesus foi exemplo. Jesus, ele ensinou, ele deu conselhos, ele instruiu, ele repreendeu. Tudo aquilo que um pai e uma mãe fez e faz, o Senhor Jesus fez para os seus pais, para os seus discípulos, para aquelas pessoas daquela época. Lembrando que a gente estamos exaltando e falando da vida terrena do Senhor Jesus. Por isso que algumas palavras a gente vai aplicar, expressões humanas, a gente vai aplicar a Jesus, porém não cabe ser diretamente a ele. Estamos falando da vida terrena. O cristão e a sua família. É muito importante que o relacionamento do cristão com a sua família seja considerado, levado em conta a realidade que vivenciamos. Nem sempre tão harmoniosa como o plano original, o que se deseja, e as orientações contidas na palavra de Deus que são fundamentais. A Bíblia nos fala que nós estamos cercados de tão grande nuvem de testemunhas. E aquele texto diz que essas testemunhas não são de defesa, mas de acusação. O texto deixa claro. Então o texto aqui está falando, o texto da revista, está falando que nem sempre a nossa convivência, o nosso dia a dia bate com aquele do plano divino, daquele elaborado por Deus. Eu não estou dizendo que nós estamos sendo um testemunho, um mau testemunho. Eu estou querendo dizer que o plano de Deus para a vida terrena, a vida familiar e terrena, era
e é perfeito. Porém, as astúcias do inimigo faz muitas vezes nós deslizarmos aqui e ali que é humano. Isso é da carne. Não tem como nós exigirmos do homem carnal, mortal, 100% de testemunho. Nós estamos na terra, nós estamos sujeitos às paixões, estamos sujeitos às tentações. Porém, nós podemos cada dia mais procurar ser o imitador de Jesus. Paulo falou que não era Jesus Cristo, mas que era o imitador do Senhor Jesus, que procurava ser, que procurava melhorar. E isto que Paulo falou, nós podemos aplicar para nós, para o nosso dia a dia, para a nossa compreensão, edificação e para o nosso entendimento. Esse texto vale a pena refletir. Amém, meus irmãos? A Bíblia alerta sobre a relevância de governar a própria casa, exercer a piedade como a sua própria alma. 1 Timóteo 5,16 está escrito que se alguém não cuida dos seus e dos da sua família, tem negado a fé e é pior do que o infiel. Vamos passar. Terceiro item do segundo ponto diz assim: casamento, uma instituição divina para a vida na terra. Nós não vamos aprofundar muito neste assunto, porque a gente já estudou muito sobre casamento, sobre a família, em lições anteriores. Mas nós não podemos esquecer que seu casamento, eu quero trazer uma breve, abrir um parênteses aqui nesta frase, que o casamento é uma instituição divina para a vida na terra. Nós não podemos aplicar o céu ao casamento. Nós somos carnes, somos feitos de sentimentos e emoções, nós estamos sujeitos às aflições deste mundo mau, e nós não podemos exigir 100% um do outro no casamento. A gente tem que aprender a viver com seus defeitos, com suas qualidades. Alguém já disse que o mais importante no casamento é que as qualidades cubram os defeitos. Porque defeitos eu tenho, minha esposa tem, a mulher do pastor presidente tem, o pastor presidente tem. Todos os seres humanos têm seus defeitos. Nós somos humanos, nós estamos na carne, nós estamos na terra, nós estamos em carne, estamos vivendo ainda na terra. Quando eu falo que estamos na carne, não estou falando da carne e pecado, da carne em sentido físico. Amém? Vamos falar de um texto aqui importante agora, que é o terceiro ponto da lição, que diz o nosso relacionamento com Deus. É importante estabelecermos prioridades em nossos relacionamentos, tendo como preferência a Deus e a sua palavra. A direção de Deus é muito importante, juntamente com o Espírito Santo, para vivenciarmos diferentes circunstâncias. Ouve, ó Deus, ouve, Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, amarás, pois, ao teu próximo como a ti mesmo. O amor de Deus. Terceiro ponto, primeiro item. Tem algumas perguntas e eu vou repeti-las para reflexão. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Foi a pergunta de um escriba para Jesus. Ou seja, principalmente, o mais importante, o primeiro de todos. É imprescindível ter sempre em mente a resposta de Jesus. Ouve, Deus é o único Senhor. Jesus citou o segundo,
mesmo não fazendo parte da pergunta. Há uma íntima relação entre o amor a Deus e o amor ao próximo. Quando eu li que Jesus citou o segundo, foi o segundo mandamento, que o primeiro é: amarás, pois, o Senhor teu Deus. E o segundo grande mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus respondeu o primeiro mandamento para aquele escriba e respondeu juntamente já o segundo. Jaime Kemp escreveu: o modo como nos relacionamos em nosso lar ajuda a promover ou a prejudicar o reino de Deus aqui na terra. Por isso, é preciso que a família tenha uma crescente compreensão do significado da ordem de Jesus, de Mateus 22, 37 ao 39. As pessoas serão atraídas a Cristo ao verem famílias cristãs vivendo amorosa, harmoniosamente e sendo tementes a Deus. Meus irmãos, já foi falado que nós estamos cercados de tão grande testemunha, e aquela testemunha que foi falada ali naquele momento, que eu citei mais cedo, está diretamente relacionada com esse texto, com o testemunho de nós crentes. É importante nós darmos lugar para que as pessoas vejam Jesus em nossas vidas, vejam Jesus em nosso casamento, para que eles sejam alcançados pela graça desta maneira. Nós sabemos que pessoas já se converteram ao Evangelho, a Jesus Cristo, através de pregação, sim, através de curas, de libertação, através de testemunho também. Então tem várias formas das pessoas, vários motivos pelas quais as pessoas já se renderam a Jesus. E o testemunho é uma coisa importante. Eu vou citar uma história aqui que alguém já falou, que diz que um cara morava próximo de outro e eles eram casados. E todo dia aquele senhor que era cristão saía: bom dia, meu amigo, boa tarde, meu amigo. Ia com sua Bíblia debaixo do braço para o culto e naquela alegria. Só que ele nunca teve a oportunidade de pregar o Evangelho para aquele amigo. Então, diz a história que ele foi embora. E um tempo depois, ele voltou. E quando ele voltou, ele foi falar com aquele vizinho e disse: tudo bom, meu amigo? Ele disse: tudo bom o quê, meu irmão? Paz do Senhor. Ele disse: nossa, mas você é crente? Ele disse: sim, aceitei Jesus. Ele: meu irmão, me perdoe, eu nunca preguei o Evangelho para você. Ele disse: não, você pregou sim, com seu testemunho, com sua alegria diária. Todo dia você saía ali, dava bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Então, irmãos, essa história, ela pode ser uma mera história e pode ser verídica também. E com certeza, casos no mundo, já aconteceu casos assim. A gente tem que abrir a mente e o ouvido para esse tipo de coisa. A gente tem que refletir. É bem verdade, eu quero exaltar nesta lição a nossa vida terrena, a nossa vida na carne, a nossa vida social, a nossa vida conjugal. Eu quero repetir mais uma vez que quando eu falo a vida na carne, não é a carne pecado, mas a carne física, nossa vida social na sociedade. Falando o quê? Nós não estamos isentos de tribulações, de enfermidades, de aflições. Porém, nós temos a esperança. Nossa esperança continua sendo Deus. Neste momento que nós estamos vivenciando uma coisa nunca vivenciada antes, nós temos a esperança que Deus vai agir conforme o teu santo e soberano querer. Não é de acordo com nossa vontade.
Nós estamos orando, estamos buscando, mas nós sabemos que pode sim ser Deus pesando a mão na terra. E se for, ninguém está livre. Nós, como cristãos, devemos nos preparar, nos santificar mais, devemos nos dedicar mais às coisas de Deus e ao próprio Deus, para que, numa hora ou em outra, na volta de Jesus, nós possa subir. Como nós estamos sujeitos a este mundo de aflição, de perseguição, nós também podemos partir individualmente para o céu ou para o inferno. Nós sabemos que ser salvo vai mais além, muito mais além do que eu sou crente, eu aceitei Jesus. Aceitei Jesus é um passo fundamental e brilhante, porém não é, ele é o básico, não é o necessário, porque o necessário são muitas coisas. O necessário vem através da obediência, vem através da fidelidade a Deus, vem da fidelidade ao homem. Sim, ao homem. Você tem que ser fiel ao seu pastor, à sua esposa, aos da sua família, ao seu próximo. Porque amarás ao Senhor teu Deus e amarás ao teu próximo significa essas coisas também. A gente ama de muitas maneiras. A gente ama de formas diferentes. Amém? Vamos passando. Nós estamos quase chegando na conclusão da lição. Como eu falei para os irmãos, era um breve resumo. E tem um texto aqui que eu achei ele interessante, e eu vou ler para os irmãos só para reflexão. O discipulado exige sacrifícios. Parentes e a própria vida precisam ceder a ele. O próprio lugar no coração do discípulo não é de um homem que precisa detestar os seus familiares, mas que eles devem tomar o segundo lugar, depois do Senhor no coração. O discipulado. O que é o discipulado? O discipulado é eu, o discipulado somos nós. Nós precisamos amar os nossos, cuidar deles. É assim que mais ou menos este texto fala. Precisamos estar presentes na vida deles, mas de maneira nenhuma deixar que aquele momento ou aqueles tomem o lugar de Deus no nosso coração. Eu aprendi que um ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no seu coração. Por isso que o Senhor Jesus, aqui no texto de referência, ele vai dizer que aquele que ama o pai, a mãe, o filho ou a filha mais do que a ele não é digno dele. Assim está escrito. Não é digno por causa disso que foi falado, que o ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no seu coração, seja bem material, seja uma pessoa artística, famosa, ou até mesmo um marido, uma esposa, como o texto fala, até mesmo os filhos. Nós sabemos do amor incondicional de pais para filhos, de mães para filhos, porém este amor não pode ultrapassar o lugar de Deus em nosso coração. É difícil a gente refletir sobre esse texto, mas é de suma importância. Desde já eu quero agradecer por esta oportunidade, quero também me desculpar por não ter conseguido fazer antes e enviar, melhor dizendo. A internet não colaborou muito,
e dizer que estamos vivendo dias difíceis. Com a graça de Deus, nós não sabemos o que vai suceder, o que vai acontecer, como vai continuar. Estamos sentindo falta na nossa igreja, nós que temos esse costume de congregar, né? Nós não estamos aqui porque queremos, sem congregar, mas por ordens superiores, né? Então, meus irmãos, eu quero agradecer a todos, deixar a paz do Senhor, que Deus abençoe grandemente cada um. Deus nos abençoe. Quero convocar os irmãos a estarem orando sempre que puder. Clame a Deus, clame independente da hora, do lugar que você esteja, de joelho, sentado, em pé, em casa, na rua. Clame que Deus irá ouvir. Clame para que Deus supra a necessidade do seu povo e que haja conforme o teu santo querer com este mundo. Eu quero agradecer a todos, deixar a paz do Senhor Jesus e ler a conclusão da nossa lição. Que o Espírito Santo nos ajude a priorizarmos o relacionamento com Deus e refletirmos isto em nosso relacionamento familiares com intermédio de nossa conduta. Testemunho e constante busca em promovermos um ambiente saudável e harmonioso para a glória de Deus. Que tudo seja para a glória de Deus. Vamos rever nossos conceitos, vamos rever nossa postura, vamos rever nossas atitudes. Falhou, peça perdão a Deus. Deus é rico em perdoar, é rico em misericórdia. Procure não fazer mais, mas procure. Não iremos nos privar da graça de Deus. Assim está escrito no capítulo 12 de Hebreus. E não privemos da sua graça. Nós somos filhos de Deus, feitos imagem e semelhança. Tudo podemos e todos iremos conseguir de acordo com a soberana e vontade de Deus. Meus irmãos, Deus abençoe a todos e a paz do Senhor.